E aí, essa parte aí que você falou, né? Que, cara, assim, eu sou ateu e tudo, mas eu acho sensacional essas histórias, viu? Acho Não, sensacional. elas fascinam, elas são legais. Fascinam. E a cara de Jesus, como que ele era? A fisionomia dele? Porque isso é uma questão... Sim. Eu acho que eu vi há pouco tempo, conseguiram meio que reconstruir e tiraram aquela imagem que a gente sempre teve de Jesus, Teve Jesus, né? É aquela Como que reconstrução ali também, eu fico até um pouquinho, porque assim, uma pessoa Mas ela é baseada no quê? É por isso que Em eu achei achados, assim... em quê? Um achado foi um negócio meio assim, aquilo não foi acadêmico, foi mais divulgação científica, nem é divulgação científica aquilo. Foi um sensacionalismo da mídia, porque tem a ciência séria, tem um estudo acadêmico sério, tem Mas o populacho. existe um estudo sobre a fisionomia, como que era Jesus? Não, isso aí pouco importa pra galera? Pouco importa pra galera. Mas ele era o quê? Ele era parecido com o pessoal que vivia naquela época lá. Exatamente, pronto. O que é esse intermédio aqui? Não é nem céu, nem inferno, é purgatório, que é o limbo, né? É aquele pessoal que paga, às vezes é uma revista, tipo um Discovery, um History Channel, claro. que paga rios de dinheiro, o cara vai pro negócio e quando você é da área, você sabe que não é aquilo. Por exemplo, às vezes pode pegar alguém e falar assim, nossa, mas agora descobriram um quasar que assim, e o quasar emite de si por segundo, ele viaja 98% da velocidade da luz, isso aí vai revolucionar o mundo, o quasar, tudo. Aí eu, Rodrigo, sou leigo e falo assim, cara, descobri o negócio do quasar, agora o mundo pode acabar. Não é nada disso, o negócio do quasar já existe há muito tempo, não é bem isso que estão colocando aí. Você vai me alertar. Na área da arqueologia, a mesma coisa. O que eles pegaram? Eles pegaram um crânio, supostamente de um judeu do primeiro século. Não se tem certeza se o crânio é de um judeu do primeiro século. Entendi. Porque você sabe que restos humanos... Engraçado, aí o Pirula explicaria isso melhor do que eu, que é a área dele de biologia, mas o osso humano desintegra muito mais rápido que o osso de animal. Sim. Pirula, se eu estiver falando bobagem, que você me corrige depois, manda uma mensagem, mas pela arqueologia a gente nota que quando a gente encontra... Eu já escavei, já encontrei osso animal e osso humano no mesmo sítio arqueológico. O animal, ele está mais durinho. O humano vai se esfarelando com mais facilidade. Entendi. Eu não sei se foi ali. Eu sei que é difícil encontrar um crânio do primeiro século assim. Pá. Segundo, por leis religiosas que tem nos países do Oriente Médio, judeus e muçulmanos, eles não emprestam um crânio humano para fazer um negócio daquele assim gratuito. Você está entendendo? Porque tem uma respeitabilidade pela pessoa humana. Existe uma ética. Você não pode pegar assim, é um cadáver. Não, tem um respeito, é um ser humano. Foi um ser humano. Então, primeiro, aquele crânio ali, qual a procedência dele? Ninguém sabe. Entendi. Segundo, quando fizeram a reconstituição lá, aí assim, dá todo um viés assim, laboratorial, o cara de jaleco, olhando no microscópio, tá, a medicina forense e tudo e tal. Você sabe que tem coisas que você não tem como reconstituir. A cartilagem. Eu posso ter uma ideia que o camarada tinha um nariz negroide, porque ele era daquela parte da África subsaariana e tudo mais. Eu posso sugerir que o sujeito fosse loiro porque ele foi encontrado lá na Sibéria e era o pessoal era mais branco, mais caucasiano. Eu posso sugerir isso. Mas orelha, cartilagem, nariz, pelo, cabelo, não tem como você saber. Pode saber se era homem, se era mulher, se era velho, se era criança, se era adulto. Aí pegaram e começaram. Isso aqui tudo, então, é licença poética. Quando desenharam o nariz do cara e tudo e tal, aí puseram aquela barba e tudo mais. Assim era Jesus. A ciência agora dá um novo mapa de Cristo. O que eu posso falar do rosto de Jesus? Eu posso falar para você o seguinte. Ele deveria ser uma pessoa como um judeu de sua época. O biotipo do judeu da época, que é diferente do biotipo do judeu de agora. Porque agora você tem um judeu askenazi, você tem um judeu da Espanha, o sefaradita, tem o judeu da Polônia. Então, quer dizer, tem vários tipos de judeus. Aí foi misturando, né? E tem o judeu etíope. Você vê em Israel, o judeu da minha cor. Está lá no exército, lá, falando hebraico, tudo judeu, de origem etíope. Você tem judeu loiro. Você tem judeu com aquele nariz mais afinado, assim. Então, tem que pegar qual que era a característica do judeu da época. Então, Jesus deveria ser um sujeito de estatura mediana, porque, pelo que a gente vê dos ossários que encontraram os fêmurs da época, a gente nota que a população era baixa, em torno de 1,60 m e poucos. Caramba. Eram baixinhos, eram então, pequenos. Jesus era baixinho. Baixinhos. Os judeus tinham uma estatura baixa. Jesus deveria ser uma pessoa troncudinha, porque ele trabalhava com construção. A profissão dele era tecton. Tecton que o pessoal traduz como
marceneiro ou carpinteiro, mas não tecton. Você não fala da tectônica de placas? Olha o mundo grego aí ajudando a gente. Claro. O tecton é construtor. O chefe dos arquitetos, dos construtores, é o arquitecton. Então eles eram um tecton. Né? A tectônica de placas, como é que as placas vão se construindo, se avolumando. E é pedra. Então, ali na região da Galileia, trabalhava com pedra pesada e tudo, andava a pé. Forte. Jesus era forte, tanto é que ele aguentou, carregou a cruz. Carregou a cruz, né? Depois de ter apanhado a noite toda, foi forte ali e tudo mais. Então, eles veio ser forte. O nariz, o perfil do judeu é aquele nariz assim, tipo arqueado, sabe? Bem arqueado assim. Barba volumosa. A pele devia ser uma pele mais azeitonada, porque eles estavam muito expostos ao sol. Né? Direto. O sol direto. Cabelo mais crespo e farto. Entendi. Cabelo mais crespo e farto. Isto é o que eu posso concluir da aparência. Algumas coisas que eu falei estão em consonância com esse estudo que você mencionou aí. Né, que também coloca um cara meio ali e tal. É que também eles não podiam fugir muito, que senão ia ficar muito esquisito. Né? Agora, o que Jesus não era definitivamente é aquele ser quase com carinha efeminado, olhinhos azuis, aquela barba assim, com a carinha assim. Aquilo ali é uma construção... Sabe que aquele Jesus foi baseado em Luís XVI, né? Porque tinha a época todo Luís XVI, toda da França. Que ele era o padrão, né? É o padrão de beleza. Entendi. Então, Jesus foi o padrão de beleza. Então, caramba, ele era baixo. Porque não pode colocar ele baixo, né? Porque senão como que ele ia chegar nos lugares, né? Exatamente. Chegar impondo ali, né? Impondo. E não, né? Que coisa, né? É muito complicado, né? E aí, essa parte aí que você falou, né? Que, cara, assim, eu sou ateu e tudo, mas eu acho sensacional essas histórias, viu? Acho sensacional. Não, elas fascinam, elas são legais. Fascinam. A fase final ali, que você falou que ele carregou a cruz. Então, o negócio, a cruz existiu, ele foi crucificado. Tudo isso aí já é comprovado. Arqueologicamente. Sim, arqueologicamente. Inclusive, vou dar algumas evidências para você. Aquele caminho lá, só te cortando. A Via Dolorosa? Você vai lá, você faz o caminho. É aquele mesmo? Não é? Cara, e aí? Quem já foi comigo para Israel sabe que eu sempre assim... Eu falo esse contato porque eu também não quero ferir a sensibilidade religiosa de quem está comigo. Tá. E ali você está falando, então, uma procissão católica passando, você vai desfazer da religião do outro, não é legal, não é polite isso. Mas tipo, o Monte das Oliveiras, isso aí está lá até hoje e foi lá mesmo. Foi lá mesmo. É comprovado. Agora eu coloco o seguinte, eu faço com o pessoal eu brinco quando eu levo o grupo, mesmo com os alunos, que a gente foi para escavar agora, depois da escavação eu tirei 5 dias para mostrar o país para os alunos. Certo. Num padrão bem mais baixo do que com os grupos, porque com o aluno não tem dinheiro nem para pagar o sanduíche, né? Claro. Então o que acontece? Eu faço uma legenda com eles, de cara. Eu falo o seguinte, olha, quando eu falar é tradição, é apenas uma maneira educada de falar que é mentira. Saquei. Entendeu? Entendi. É tradição. Quando eu falar possibilidade, é como se eu falasse assim, Jesus esteve por aqui. Pode ter sido 3 quilômetros para lá, 2 quilômetros para cá, em algum lugar. Quando eu falar X, é que a possibilidade arqueológica está acima de 90%. Entendi. Aí, num primeiro momento, muita gente decepciona, porque eu começo a mostrar as tradições. Isso aqui é tradição, isso aqui é tradição, isso aqui é tradição. Certo. Mas quando eu vou mostrando as possibilidades do X, tem lugar que emociona. Vou te dar um X que é até interessante, que tem a ver mais ou menos com a sua área. Você sabe que o Armstrong era tremendamente religioso. Sim. Tanto é que quando o Apollo foi lá, eles realizaram uma santa ceia tem até um rebu por isso, que a NASA não queria misturar a religião. Os caras levaram a santa ceia e leram lá e fizeram a santa ceia lá. E o Armstrong, quando voltou aqui, ele foi visitar Jerusalém. E tem um lugar em Jerusalém que muitos turistas não vão, são as escadarias de Hulda, que é lá atrás, são o resto da escadaria da época do templo. E ali é um X duplo, eu até brinco. Ali o que que... Ali era a escadaria que estava do templo na época de Jesus. E ele foi ao templo ele várias passou vezes. Naquelas escadas ali. Passou aí, você já matou a charada. Entendi. O Armstrong sentou nos anos 70 naquela escadaria ali. Fizeram um VIP para ele. O cara pisou na lua e tal, Entendi, né? Claro. Todo clássico e tudo, ele sentou ali. E ali ele dando depois, o camarada explicando para ele, o guia, olha, aqui assim, o templo funcionava assim, ali ficava, toda a estrutura arqueológica, e o Armstrong prestando atenção. Daqui a pouco ele falou assim, eu queria fazer uma pergunta para você. Pois não, qualquer que você quiser. Qual a chance matemática de Jesus de Nazaré ter subido algumas vezes aqui? O guia falou assim, 100%.
Aí o Armstrong se emocionou, embargou a voz e falou assim, eu estou mais emocionado de sentar nessa escadaria do que eu fiquei. Que ter pisado na Lua. Pisar na Lua. Isso não é mito, essa história aconteceu. Então existem muitos, mas a gente tira os mitos. Então, por exemplo, Via Dolorosa é mito. É mito. Agora, a crucifixão... Via Dolorosa, só pra galera aí que não sabe, seria por onde ele passou carregando a cruz até ser crucificado, é isso? Só que, mas como é que eu mostro que era mito para eles? Olha o que eu faço com o pessoal. Mesmo quando eu vou com um grupo que não é aluno, Sérgio, eu ainda sou um professor. Não tem como deixar de ser. Claro. Então o pessoal vai ter uma aula comigo ali. Não vai ter diploma, não vai ter trabalho, mas é uma aula. Eu levo a galera, e gente, se alguém viajar comigo, faça cara de surpresa quando for lá, como se não soubesse disso. Mas vem cá, mas existe uma Via Dolorosa. Existe um caminho que ele passou mas carregando. A gente não sabe onde. Por quê? Ah, não dá pra Vamos saber. entrar na estratigrafia? Ó, sobreposição de camadas. A única diferença da estratigrafia que eu estudo para que você estuda é que a sua é fruto de ações geológicas da natureza. A minha é mais humana do que natureza. Sim. Não foi o homem que produziu o Cenozoico, mas foi o homem que produziu o bronze tardio. Você entendeu? E Jerusalém tem lugares que ela está 10, 12 metros acima da Jerusalém da época de Jesus. Então, quando eu levo o pessoal num lugar que fica ótimo para explicar isso, porque a vantagem de Jerusalém... porque vai ter lugares que afloram, né? Igual na geologia. Exatamente. Eu não preciso de PowerPoint. É igual quando você vai fazer um trabalho de campo. Claro, você mostra ali. Você mostra ali. Tá. O PowerPoint está aqui, ó. Tá aí. Aí eu levo no tanque de Betesda. Aí tem uma igreja lá, e tu fala, ó, o pessoal fica aqui, vem na igreja, reza, vai embora. Mas vocês querem ver o verdadeiro tanque de Betesda? Queremos. Aí eu mostro, aqui em cima estava uma igreja do século XII. Abaixo, estão vendo aquelas ruínas ali? É um templo a Esculápio, do século II. Abaixo, olha lá embaixo. Aí lá embaixo o pessoal vê o resto de uma beirada de uma piscina. Lá está o tanque de Betesda. Aí o pessoal, aquele ali, lá embaixo. E a gente está aqui em cima. Eu falei, agora olha para o canto. Aí quando o pessoal olha para o canto, você tem quase 12 metros de acúmulo de material. Sim, claro. E você vê até as diferentes cores, você vê que são épocas diferentes. Eu falei, pois é, a Via Dolorosa lá em cima. Olha o chão da época de Jesus. Como é que pode ser? Sem contar que essa Via Dolorosa, durante a Idade Média, ela foi modificada várias vezes no período otomano, mudou. Então, o pessoal, quando faz uma viagem dessa, eu quero quebrar o mito. E porque tem aquele problema, né, que a gente viu, que a gente que trabalha com geologia, arqueologia e tal, é isso, né, cara? Nós estamos falando aí, no seu caso, de coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, né? Lógico que o que estava 2000 anos atrás não é o que está aqui em cima hoje. Não né? tem, o acúmulo de material. O princípio estratigráfico é o mesmo seu, é o mesmo meu. A diferença é só o relógio. Você quebra muita gente, né? Quebra, mas aí que foi uma coisa mais linda. Eu vou contar uma coisa que vai te surpreender. Vai pessoas que são da minha igreja adventista, tem gente que é de outras igrejas, católico, ateu, agnóstico, até padre já viajou comigo. E já teve ateus interessantes. Eu te convidei para ir para Israel, mas não estou forçando, não. Tem ateu que aceitou Deus. Eu tive um caso de um médico que ele era ateu, doutor em medicina, professor, tinha um livro acadêmico publicado de neurologia. Aí, quando ele foi fazer o Egito e tudo, né? Eu falei, gente, aqui tem um momento de reflexão, nós estamos na terra bíblica. Vamos separar em grupos de 2, procure seu companheiro, faz uma oração e tudo, e tinha um ateu no grupo. Eu gosto de deixar a pessoa muito à vontade. Você entendeu? Não sei se você percebeu, eu orei antes de comer o sanduíche aqui. Fiz minha oração tranquila aqui e tudo. Para que eu vou fazer um estardalhaço aqui? Já estava entrando, já estava falando, eu estava orando aqui. Entendi. Pedindo a bênção sobre o programa e agradecendo pelo sanduíche. Aí eu deixo bem à vontade. Graças a Deus. É igual você fica à vontade comigo, eu nunca forcei. Mas aí, na hora, eu falei, como é que eu vou fazer com o doutor fulano? Aí eu peguei e falei com ele assim, fulano, eu vou ficar com você. Aí ele, tudo bem e tal. Eu falei assim, eu vou fazer uma oração. Você gostaria de orar comigo? Mas você é um ateu. Aí, houve outras coisas até chegar nesse momento. Então, estou resumindo a história. Ele virou e falou assim, mas eu não sei fazer oração. Eu falei, não tem problema. Fala só assim, Deus, fulano está aqui. Se ele existir, te ouvir. E esse camarada começou a chorar. Depois ele me revelou, no finalzinho da viagem, que ninguém sabia, ele estava com câncer. Caramba. Terminal. E ele estava numa busca. Ateu, cara acadêmico. E depois disso ele entregou sua vida a Deus, morreu. O milagre não aconteceu, mas morreu em paz. Entendi. Até pelo testemunho da esposa dele e dos outros ali e tudo mais. Então você vê, acontece isso.
Sim. Então, eu sou de uma linha, Sérgio, que eu não preciso enfeitar o pavão para você olhar no zoológico. Eu não preciso mitologizar a Bíblia para torná-la maravilhosa. Mas eu acho que até mesmo assim, você vê um negócio que tá lá, que aquele ali você sabe, Você cara. Pô, sabe, aquele ali é 2.000 anos atrás. E outra, isso é muito mais emocionante do que o outro, que deve ser um negócio comercial, né? Não. E tem uma coisa, já que eu sou apaixonado por Jesus, saber que ele esteve ali, eu vou colocar bem claro para não parecer uma mitologia, uma idolatria da terra. É aquele negócio, é como você voltar nas suas raízes. Foi aqui que eu fui criado. Imagino. Aqui que a aliança. Se o bandido vier e levar o meu celular, eu vou ficar muito chateado. Agora, se levar a aliança, puxa vida, foi essa aqui que no dia do casamento eu coloquei. Não adianta eu ir lá. É lógico, o meu amor pela Laura é acima da aliança. Mas eu não vou chegar agora na loja, perdi, compro outro e põe no lugar. Não é assim que a coisa funciona. Tem um significado. Tem um significado. Então, quando eu pego aquilo ali, sabe assim, ele esteve aqui, ele foi real. Você perguntou da crucifixão. Da crucificação. E o Monte das Oliveiras? O monte está lá, Está lá. O Monte das Oliveiras foi. Mas Monte Calvário não tem. Ah, não tem? A Bíblia não fala Monte Calvário. O Monte das Oliveiras está lá. E o Monte das Oliveiras você vê. O Monte das Oliveiras foi onde ele fez a... Eu sou leigo, hein, cara? Foi onde ele fez a última a missa. Ou foi onde foi crucificado? Não. O Monte das Oliveiras foi onde Jesus sobe, contempla Jerusalém do alto e fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Se você soubesse o que ia te acontecer, quanto eu quis te ajudar, Jerusalém. Entendi. E ele prevê a destruição de Jerusalém e 30 anos depois a destruição acontece, como ele falou. Quando Jerusalém for cercada de exércitos, vou acontecer isso com vocês. E ele chora amargamente. E nota de rodapé. Quando alguém do Oriente Médio chora, não chora assim... Não, ele chora de bradar mesmo. Então eu vejo um Jesus histórico muito mais real do que aquele do filme lá, falando com voz de frequência modulada. Aí, a crucifixão. Encontraram. Você sabe que nós encontramos até hoje 3 exemplares de crucificado? Ah, é? Só. Caramba. Por quê? Mas crucificado, só para a gente contextualizar, era algo comum na época. Muito. Milhares, se não milhões. Eu estou resistindo a falar milhões, mas eu estou quase falando milhões. Não posso falar milhões com certeza, mas milhares eu posso. Milhares de pessoas foram crucificadas pelos romanos. A cruz era uma coisa tão detestada que a palavra crux, em latim, era um xingamento. Caramba. Quando eu queria te amaldiçoar, eu falava crux. Teve uma época que, eu vou lembrar o nome foi perto da época de Cícero. Tinha um advogado chamado Rabirus. Não, minto. O Rabirus é o que estava sendo acusado. E o advogado, na época de Cícero, colocou uma norma, uma jurisprudência, em que a palavra crux não deveria ser pronunciada diante dos ouvidos de um cidadão romano. Seria como falar um palavrão aqui. Existem certas palavras que o YouTube hoje também... Sim, barraria, né? Crux era uma delas. Entendi. Aí havia 5 formas de pena capital dos romanos. Você tinha lapidação, quando a pessoa era apedrejada. Você tinha... o cremácio, quando a pessoa era cremada viva. Você tinha o afogamento. Tinha mais uma que eu esqueci, a última que era a crucifixão. E era considerada a pior de todas. A pior de todas? A pior de todas. Caramba. Aí, por que só encontramos 3 exemplares de crucificados até hoje? Porque o crucificado não tinha direito a um sepultamento digno. O corpo dele era jogado num lixão chamado putenescum. Olha só. De onde vem a palavra PUTA, que significa putrefazer. Aí muitos até pegavam isso e falavam o seguinte, é mito da Bíblia que Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, porque os romanos... jogavam o corpo ali. Só que encontramos já 3 exemplares que fugiram à regra. Um encontrado na Itália, acho que foi na Itália, o outro foi em Roma e o outro em Israel. O de Israel foi o primeiro a ser encontrado. Em 1969, perto da Guerra de 6 Dias, estavam reconstruindo Jerusalém depois da guerra, e tinha um bairro lá, que existe até hoje, chamado Givat Hamivtar. Os tratores passaram e bateram num túmulo antigo. Caramba. E dentro desse túmulo tinha uma caixa de pedra que nós chamamos de ossário ou ossuário. Porque a pessoa, depois que morria... É interessante, o sepultamento era 1 ano depois de sua morte. Caramba. Porque você morria, o seu corpo era colocado no sepulcro, que era uma caverna. Depois de 1 ano, o pessoal ia lá, tirava os seus ossos, colocavam nessa ossário, caixa. Aí colocavam num gavetão assim, e você estava com o túmulo pronto para outro membro da família. Entendi. Esse que era o aproveitavam, né? Aí aproveitavam. Acharam esse ossário. Aí estava o nome escrito do sujeito lá, Yohanan ben Hagakol.
1,63 m de altura. Lembra que eu falei que todo mundo era baixinho? E aí, quando pegaram, viram que como é o nome aqui abaixo do fêmur, a tíbia, né? Não, a tíbia é do braço. Esqueci, gente, agora deu um branco. Eu não sei. Aqui da canela aqui. Estavam quebrados. Não sei se você acha aí. Estavam quebrados os ossos. E não foi quebrado de ação do tempo, não. Foi deliberadamente quebrado com uma pancada. Fíbula. Não, acho que é a tíbia. É tíbia mesmo. É a tíbia, né? Isso. Então eu falei tíbia. Eu tinha falado tíbia aquela hora. É a tíbia mesmo. Abaixo do joelho. Isso, bem abaixo do joelho. Estava quebrada essa parte, é a tíbia. E alguém quebrou aquilo ali. E eles falaram, interessante. E no calcanhar tinha um prego romano crucificado, enfiado. Caramba. No calcanhar da cartilagem. Tava lá o prego. Estava lá o prego. Então, viram que foi o único exemplar de um crucificado. Aí o pessoal da Universidade Hebraica, doutor de Saferes, tinha outros médicos, doutor Zias, fizeram um levantamento técnico, como é que seria... Aí vem a medicina forense. Tá vendo como é que a arqueologia lida com várias outras áreas? Até a astronomia, quando a gente estuda a astronomia babilônica. Sim, a astronomia, ela por causa do jeito que o pessoal falava, né? Eclipses e coisas, exatamente, né? e tal. Aí perceberam que era um crucificado e levantaram. Então, a forma como Jesus estava crucificado... Tem como mostrar alguma coisa aqui? Tem, qualquer coisa. Se você escrever aí Crucifixion Archaeology, só coloca assim em inglês. Vai ficar mais fácil de achar. Aí coloca nas imagens que eu já vou mostrar qual. Crucifixion Archaeology. Aí o que acontece? O formato como o sujeito era colocado na cruz era muito assim diferente do que os livros mostravam. Pode colocar nas imagens ali, por favor. Posso ir aí rapidinho? Não, ele vai passar aqui? Pronto, fica mais fácil. Olha aqui, olha. Olha o osso que encontraram. Abre esse aqui, por favor. Qual? Esse aqui, ó. Esse aqui vai. Isso. Caramba, cara, encontraram assim Olha lá, um prego mesmo. Olha o prego. Olha lá, tá vendo? Que doideira. Sendo o calcanhar dele. E se você voltar lá, eu vou mostrar como é que a gente agora Mas deduz. até essa descoberta, a crucificação, então, era meio que um negócio que você não sabia. Exatamente. Na verdade, esse aqui é o que foi encontrado na Inglaterra. O de Israel é desse aqui, ó. O de Israel é esse aqui, ó. O de cima. O de cima. Pode ser esse também, não tem problema, não. Pode ser esse. Se tiver com boa resolução. Pronto. Aqui, é lógico, isso aqui é um desenho de como ele estaria originalmente. Sim, claro. E ali o original foi encontrado. Ali, E o prego está torto, porque imaginam que eles batiam e depois batiam no prego aqui para poder enfiar. Não é à toa que o negócio era posição do sujeito, veja bem, não é na planta do pé, como você vê nas imagens. É verdade. Tá vendo, olha? Agora, volta, por favor, nas imagens que eu vou ver a posição dele, alguma mais... Essa aqui, ó. Essa aqui. Isso. Caramba, seria é essa assim, a ideia do crucificado, com a diferença que aí o sujeito está amarrado. Na verdade, as mãos eram pregadas. Aí o prego na mão era na mão mesmo, na era mão aqui mesmo, no meio. no meio. E aqui, a diferença é o pé, então. o pé do lado, e aqui o sujeito ficava sentado num banquinho chamado sedícula. Então, onde está aí a parte aí do baixo ventre, tinha um banquinho. Ele está sentado. Ele está sentado e aqui. Mas você percebeu que ao fazer que assim minha voz mudou? Então você fica numa posição incômoda e daqui a pouquinho você vai perdendo o ar. Ficavam? É isso que é interessante. Os romanos, eles faziam a crucifixão para durar vários dias, provocando dor. Dificilmente alguém morria pela cruz. Ele morria de insolação, desidratação. Era mais uma tortura, né? E Jesus morreu com 3 horas. 3 horas? Isso foi um surpresa. Tanto é que o soldado romano falou assim, mas ele já morreu. Não era para morrer tão rápido assim. E quando a pessoa... Mas não matavam, então, com aquele negócio da lança não existe. Não, existe. Mas qual foi o lance da lança? Quando eles queriam apressar a morte da pessoa, que eu falei que ficava 3, 4 dias, eles praticavam o crurifrágio, que era quebrar as pernas. Por quê? Se eu tivesse na posição desse sujeito aqui, assim, sentado na cadeira, vocês perceberam em casa que a minha voz mudou de tom? Porque eu estou atrofiando aqui os pulmões. E nessa posição, o ciático também fica todo exprimido ali. Claro. E eu vou perdendo fôlego com o tempo, vai perdendo fôlego. E para respirar, você tem que levantar e cair de novo. Então, a cruz era uma coisa horrorosa de se contemplar. Cara, era horrorosa mesmo. E quando você quer apressar a morte da pessoa, você quebra porque as aí não pernas. Tem como ele levantar. Aí ele morre mais rápido. Aí você vai no Evangelho, fala que estava um rebu em Jerusalém, época da Pêssar, da Páscoa. Tinha um grupo que queria crucificar Jesus, mas ficou com medo de ter uma reação dos partidários de Jesus. Aí falaram o seguinte, olha, Jesus morreu. Não, confirma se morreu mesmo. Aí que o sujeito pegou a lança
e enfiou. Ah, entendi. Aqui. Então não foi a lança que matou ele. Não. A lança foi para confirmar se ele Confirmar estava a morte morto ou dele. não. E como viram que ele já estava morto, eles quebraram as pernas dos ladrões que estavam do lado. O Evangelho fala isso, mas não fala por que quebraram as pernas. Mas agora, aí vem o cruzamento da arqueologia com a Bíblia. Eu sei que quebravam as pernas para apressar a morte dos dois ladrões. Mas de Jesus nunca foi encontrado nada disso. Nada. Nem a cruz, Nem não a cruz, existe, nada. O mito do encontro da cruz é de Helena, mãe de Constantino, que foi lá no IV século, que encontrou o pedaço da cruz de Jesus. Aí uma parte está lá na Maison du Trésor, lá da Igreja de Notre-Dame, de Paris. Outra parte está lá em Jerusalém. Mas, assim, até uma ironia de Lutero, que diz que encontraram tantos pedaços da cruz de Jesus que conseguiram construir 2 arcas de Noé e ainda sobrou um bercinho, né? Então, quer dizer... Tinha tanta gente que fala que encontrou. Com tanto pedaço da cruz, deu para construir 2 arcas de Noé e ainda sobrou um bercinho. Sabe? Então...